Agradecemos ao Jário e à Fernanda pelas belas palavras e daremos agora início à programação do nosso evento. Dando continuidade a essa programação, iniciaremos agora a primeira explanação desta manhã, que certamente trará reflexões importantes e informações valiosas sobre o tema autismo. Convidamos a doutora Carla Renata Aparecida Vericella, médica neurologista, diretora clínica da CESA Capoava, juntamente com o doutor Yuri Ponte Portela, médico psiquiatra da CESA Capoava, para compartilharem seus conhecimentos e novidades que a ciência médica nos traz em prol das pessoas com transtorno do espectro autista. Solicito a doutora Carla que conduza o primeiro painel, que tem como tema Ciência, TEA, atualizações científicas em prol dos autistas. Gostaria também de anunciar a presença do vereador Israel Scupenaro, presidente da Câmara Municipal de Valinhos. Vereador, obrigado pela vossa presença. Bom dia a todos, muito obrigada pela presença de todos aqui hoje. E eu gostaria, antes de mais nada, também como diretora clínica, fazer uma menção a toda a nossa equipe de trabalho. Então, eu vou nomear a todos que trabalham aqui conosco, seja da equipe médica, da equipe técnica, seja da equipe administrativa, de apoio, que são pessoas que são a nossa constelação, são estrelas e que estão conosco. E ontem eu aprendi com a Bruna uma frase linda: é uma missão, mais do que um trabalho, é uma missão. Alessandra Pires do Amaral, Alexandre Castelli, Aline Gabriele Martins, Aline Duarte, Anísia de Oliveira, Beatriz Calixto de Jesus, Bruna, Rebeca, Caio de Moraes, Caroline Ferrari, Celso Pires, Daniela Lopes, Débora Vilas Boas, Diego Rodrigues, Elizabeth Barreto Leme, Elizabeth Bastos, Elizabeth Moura Russo, Ellen Ferreira Modesto, Enzo Bianchini, Érica Moreira, Henrique Ferraz Salomão, Eunice Siqueira, Fabrício Lopes, Gerson de Oliveira, Gislaine, Yuri Portela, Ivanete Polegato, Jéssica Dalgalo, Juan Eduardo São Martinho, Juliana Engler, Juliana Bertelli, Kaique César Alves, Leslie Eliane de Jesus, Letícia Marinho Hofstadter, Lilian Torres, Luciene de Moraes, Luísa Rodrigues, Margarete Bonelli, Maurício Roque, Maiara Silva, Michele Bordini, Melissa Bordiani, Renata Catusso, Ricardo Pereira, Richard Veloso, Rosana Pedro, Sandra Brandão, Thalita Tiritiu, Thaís Bianchini Ferreira, Tiago Damásio Quadros, Vanessa de Sieta, Viviane Andréia Tonon, Vinícius Silveira e a nossa presidente Fernanda Teixeira. Eu gostaria que todos aplaudissem. Quando você vê assim, parece tanta gente, mas é pouco. Mas elas fazem milagre. Gostaria também de agradecer à Faculdade de Anhanguera Valinhos por esse espaço que nos cedeu hoje. Muito obrigada. E vamos começar então a nossa apresentação, que é qual o papel do neuropediatra na constelação de uma equipe que está fazendo o diagnóstico de uma criança com autismo. Nossa, por favor. A palavra autismo vem da palavra grega eu mesmo, que significa essa autorreferência que existe dentro desse autista, né? É um eu internalizado. E que poucos, eles têm pouca consciência desse eu, dessa fortaleza que é esse eu, que só irão adquirir isso ao longo do tempo. Durante muito tempo eles vão nomear esse eu com o próprio nome. O Enzo gosta de brincar, a Lúcia quer tomar sorvete. Tá? Então, esse termo foi designado, como transtorno do neurodesenvolvimento, e a partir
da Associação Psiquiátrica Americana em 2013, ele definiu praticamente como transtorno persistente de interação social, isso é muito importante, uma dificuldade na comunicação e padrões muito específicos e restritos. As causas genéticas podem ser uma doença plurimodal, como nós chamamos, pode ter uma combinação entre causas genéticas, ambientais, perinatais, parietais e neonatais, assim como o diagnóstico é essencialmente de observação clínica, comportamental e mental. Às vezes os pacientes chegam com um bloco de exame, a gente já fez 5 ressonâncias, né? Tudo com sedação, com anestesia, fizemos tomografia, fizemos uma série de exames, e não dá nada, doutora. Não vai dar mesmo? Porque é um transtorno multimodal. Então, nós também definimos isso pelo DSM-5 em 2013. O termo passou de autismo para transtorno do espectro autista. Essa palavra espectro, ela vem dizer que é uma quantidade tão grande de sinais e sintomas que ainda não se esgotaram, só para vocês terem uma ideia. O que nós conseguimos colocar são essas crianças em 3 níveis básicos. Nível 1, que é o leve, nível 2, que é de um suporte substancial, e o 3, que é de um suporte integral. Essa criança precisa toda a atenção do mundo. E seguindo, nós vamos entender que existem situações muito peculiares em cada criança. Ela pode estar com ou sem comprometimento intelectual, associado ou não a alguma condição genética, associado ou não a algum outro transtorno mental que a gente vai ver ao longo da nossa apresentação. Particularmente, a criança é identificada como uma criança que tem ou uma dificuldade de iniciar uma conversa, de interação social, inclusive ele tem uma falta de comunicação, inclusive no aspecto dor. Isso é muito importante, porque às vezes as crianças têm dor e têm outras manifestações, elas não conseguem localizar onde tem a dor, mas elas ficam mais agressivas, mais impulsivas, mais irritadas, e elas estão às vezes com um dentinho infeccionado, com uma apendicite, e você tem que ter esse olhar para entender, a criança mudou, então ela está querendo passar alguma informação para vocês. A dificuldade no contato social, esse isolamento social e a baixa expressividade facial e gestual em qualquer situação de alegria ou tristeza. Particularmente é uma criança que apresenta interesses limitados e repetitivos, tá? Como estereotipias motoras, isso é muito comum, com ou sem a organização de objetos, a ecolalia, ela repete normalmente aquilo que você fala, tem angústia intensa diante de mudança de roupa, mudança de ambiente, mudança de um lugar da casa para o outro. Às vezes você muda a televisão, você muda o tamanho da televisão, já é o suficiente para eles entrarem em crise. Porque tudo significa para eles assim, uma situação de limite, de tolerância a todos esses aspectos. Né? Padrões rígidos de raciocínio, isso em todas as crianças a gente observa. Interesse intenso a um determinado tema durante muito tempo. O cheirar objetos, tocar objetos. Então, hoje nós temos algumas técnicas onde os brinquedinhos são banhados em alguns sucos. E a criança vai tocar esses objetos na boca porque ela gosta de sentir a textura de todos os objetos, seja ele um controle remoto que ela pode destruir. Então a gente vai educando a criança a ter esse contato delicado e a experimentação de várias outras substâncias. E a epidemiologia. O que significa epidemiologia? Quantos, na verdade, temos? Em 66, no censo de 66, de 4 crianças, em cada 10 mil habitantes, nós poderíamos ter 1 a 4 crianças com transtorno do espectro autista. Hoje, o Centro de Controle de Autismo dos Estados Unidos, em determinadas áreas, já avalia cerca de
aqui, ó, de 68 a 88 crianças da dependência por 1.000 habitantes. É uma quantidade crescente. Aqui no Brasil, nós estamos de 27 por 10.000, na China, 6,4 por 10.000, e o risco de recorrência entre irmãos é de 2 a 8%. Bom, aí chega a criança. Normalmente, eu faço muita interconsulta em UTI neonatal e UTI pediátrica. Essas crianças vão acabar sendo acompanhadas pela gente, né? E esse diagnóstico vai sendo construído ao longo do tempo. São crianças normalmente comórbidas, que são várias doenças dentro de uma criança só. E aqui nós temos os fatores neurobiológicos, que é importantíssimo você entender, fatores genéticos, inclusive parentais, tem uma alta letalidade de 80% a 90% que você vai rastreando ao longo de toda a família hereditária. Ah, tinha um tio realmente que foi diagnosticado com esquizofrenia e ficou no asilo. Será que foi diagnosticado? Será que era esquizofrenia mesmo? Será que era uma doença mental? E hoje a gente sabe que não, né? E aí a gente temos hoje a ressonância funcional que identificou uma área de hiperatividade em crianças, onde tem a definição de percepção, cognição social, que é o córtex pré-frontal medial, o subotemporal superior, a junção temporoparietal, amígdala, giros hipocampais, pré-cúneos, giros fusiformes. É uma sopa de letrinhas, mas são áreas do cérebro, só para vocês entenderem, onde passa, onde se entende o comportamento humano, onde existe a crítica social, onde existe a sedimentação de todo o conhecimento que vai sendo estruturado. Tá, essas áreas, elas são empativas. O que a gente faz? A gente faz isso. A gente faz realmente a ação, que é mais importante, é a ação paramédica, ação paraclínica, ação técnica, ação da fonoaudióloga, da psicóloga, da psicopedagoga, da terapeuta ocupacional, do próprio preparador físico, dos fisioterapeutas. Toda essa equipe, eles vão modificar áreas do cérebro para realmente assumirem essas áreas que estão empativas. Tá? E aqui nós temos do diagnóstico ao cuidado integral, né? Na ressonância, que é uma ressonância muito específica, não existe esse tipo de ressonância funcional para a nossa demanda pública, tá? Nem convênio, nem particular, nem pelo SUS. É experimental, porque não temos ainda uma demanda tão grande para que a gente possa fazer esse estudo. Esse estudo é realmente só científico, para que possa detectar, porque são exames caríssimos feitos só em universidades, onde você consegue ver essas áreas frontais, onde existe a demanda e a falta de comunicação entre essas áreas executivas. Por isso que as crianças demandam estereotipias, porque não existe área que controla esse tipo de demanda emocional. Então não é porque a criança quer, é porque realmente existem áreas cerebrais onde existe essa hipoatividade. Existem realmente áreas que não estão desenvolvidas, não foram desenvolvidas ou não serão desenvolvidas mesmo. Mas outras áreas do cérebro, que nós chamamos totipotentes, são células que uma vez ensinadas e treinadas, elas passam realmente a assumir e a incorporar esse tipo de aprendizado. E isso é neuroplasticidade, isso é o futuro. Bom, é uma criança que chega pra gente, primeira coisa, mãe, essa criança ouve você? Você tem certeza que esse bebê, que essa criança pequenininha, ela te ouve quando é chamada? Ela leva susto quando a porta bate? Ela gosta de som alto? Ela presta atenção nisso? Isso é muito importante, você fazer os primeiros, esse diagnóstico diferencial que a gente vai começando a limpar. Essa criança tem uma audição suficientemente boa para que a gente possa fazer uma intervenção? Se não tiver, não tem problema, nós temos a função de Libras que vai treinar essa criança também. Nós temos crianças autistas surdas, mas o que é importante, nós temos certeza se ela tem essa audição privilegiada ou não. Dentro do déficit de atenção, de linguagem, que é aqui, de audição, nós temos N
como transtorno do desenvolvimento da linguagem, transtorno do processamento auditivo central. Então, esse é o papel do neuropediatra. Começar a fazer esse divisor de águas e avisar a equipe, olha, essa criança tem isso, a gente acabou de fazer o diagnóstico disso. Então, é muito importante nós identificarmos o que a gente pode oferecer. Primeiro, você identifica para depois solicitar o exame para confirmar o que você está buscando. E a questão visual, hoje a gente já tem desde sempre o teste que a gente faz na maternidade, que é o teste do olhinho, e que às vezes durante o crescimento a gente vai identificar glaucoma congênito levando a uma cegueira precoce. Isso é muito importante, a gente fazer esses primeiros diagnósticos também. Essa criança enxerga, você tem certeza disso? Não seria uma visão subnormal? Aqui são lentes adaptativas extremamente altas, para que essa criança possa enxergar, ela pode estar manifestando, ela pode não conseguir fazer absolutamente, nem andar, porque ela não reconhece aonde o espaço que ela está. Então, todos esses diagnósticos, primeiro de visão e de audição, cabe a nós, neuropediatras, iniciarmos essa investigação. O transtorno do desenvolvimento da linguagem é muito importante, porque no autismo nós sabemos que a criança, às vezes, e as mães falam, doutor, olha, ela quer filmagem de 1 ano e 3 meses, ela já falava mamã, papá, dá água. E agora ela está com 3 anos e não fala absolutamente nada. Sim, existe durante o desenvolvimento cerebral, essas áreas equativas, elas vão se desligando de outras áreas. Então, a fala que foi adquirida, ela pode regredir e pode se ausentar. Ela vai voltar a ser integrada desde que outras áreas, que a gente chama totipotentes, possam fazer esse intercâmbio. Sem realmente atividade com toda essa produção que os nossos técnicos fazem, isso não seria possível. Não seria possível mesmo. E a deficiência intelectual, que é uma coisa muito sutil, que você vai desenvolvendo, observando durante o tempo. A criança vai ter ou não uma dificuldade de compreensão, e às vezes eles podem diferenciar. Ontem nós pegamos uma criança que a mãe falou, não, de repente ele está se dando muito bem na matemática, ele adora matemática, a dificuldade dele é a interpretação de texto, ele lê um texto e não consegue entender o que aquele texto diz. Então, todas essas observações são muito importantes e hoje, de 3 anos para cá, nós tivemos grandes vitórias. Ano passado eu tive uma outra vitória também, essa foi uma vitória pessoal, onde nós temos o Enem com salas especiais para crianças autistas, com 1 hora a mais de prova e salas com pouquíssimas pessoas, praticamente no máximo 3 ou 4, com ar-condicionado, com todo o conforto e silêncio para essas crianças. E eu consegui, ano passado, um paciente meu autista, que na prova da OAB, ele passou na primeira fase, na segunda fase nós pedimos uma sala especial, com mais 1 hora de prova e foi concedido. Então são vitórias que realmente a gente tem que lutar. Cada degrauzinho desse é uma vitória que a gente consegue, porque nós somos os representantes dessas crianças e temos que integrar a sociedade, eles vão ser importantíssimos para nós. E aqui, talvez a comorbidade mais importante, e hoje ela é caracterizada de 5 a 40% crianças com TEA podem ter epilepsia. Das comorbidades todas possíveis, a epilepsia é a mais comum. Não significa que crianças epiléticas terão TEA. Não, é o TEA que possivelmente poderá gerar situações onde aquelas áreas que são equativas podem também ser áreas de evocação de crises. Então, sempre perguntar para a mãe, é uma crise de ausência? A criança fica paradinha, olhando para o nada, mas é uma ausência ou simplesmente faz parte de um sintoma autista? Isso é muito importante a gente fazer esse diagnóstico, essa exaustão de perguntas. Outras crianças podem desenvolver convulsões, tônico-clônicas generalizadas, aquelas crianças que caem no chão e que têm crises terríveis.
focais, crises mioclônicas localizadas, mioclônicas labiais, mioclônicas oculares, só da mãozinha e passa. Nem tudo isso é estereotipia. Eu já vi uma mãe falando, mas não é uma estereotipia essa crise que ele tem, que é focal e fica? Não, isso é uma crise epilética focal. Então você tem que tratar para que essa criança possa ter mais conforto também. Então, realmente, a jornada dos pais da criança autista é realmente uma jornada que a gente precisa estar dando todo esse apoio e uma atenção intensa que a qualquer momento esses sintomas e doenças podem se manifestar. E por quê? Existem também, dentro das doenças que as crianças, o transtorno do espectro autista vai se manifestar, vem da onde seria a sua origem? De malformações cerebrais, que você já identifica onde a criança tem alguma alteração na sua mobilidade, no seu equilíbrio, na sua marcha, na coordenação motora global, na coordenação motora fina. Então, são malformações. Nós temos ainda crianças que vêm, essas que eu faço avaliação, no UTI neonatal, com anóxia neonatal, com hipóxia neonatal. Então, é importantíssimo a gente saber de onde vem essa criança, como foi essa gestação. Foi uma gestação desejada? Foi uma gestação planejada? Essa criança teve um pré-natal? Onde está a carteirinha do pré-natal? Mãe, traz que eu preciso ver. Aí você vê que ela teve infecção urinária. Essa infecção urinária pode dar contração na bexiga, contração no útero, e ela ter tido micro contrações durante a gravidez, que gerou uma falta de oxigenação ao longo da vidinha desse bebê na vida intrauterina. Tá? Então, como nasceu essa criança e outras encefalopatias epiléticas, que são mais raras ainda, como Lennox-Gastaut, síndrome de West, síndrome de Dravet, são doenças que também podem gerar esse espectro autista nas crianças. E essas são a maioria das nossas comorbidades em crianças. É uma sopa de letrinhas aqui em cima, mas o que você tem? Crianças com transtorno do sono, dificuldade de iniciar o sono fragmentado, sonambulismo, sonilóquio, que é aquele que a criança fala durante a noite. A criança pode ter terror noturno, que é muito comum. A gente tem que dar conforto para esse sono, para que a criança possa se desenvolver. Nós temos transtornos gastrointestinais, porque as crianças têm realmente uma tendência a ter uma seletividade alimentar, e isso vai gerando transtornos gastrointestinais ao longo dos primeiros anos de vida, inclusive com hipovitaminoses B12, B1, B6, vitamina D, vitamina A. E aí nós temos ainda os transtornos de ansiedade generalizados, transtornos depressivos em crianças, que é muito comum e também passa muito isolado, transtorno do desenvolvimento da linguagem, transtorno opositor desafiador e o transtorno de hiperatividade com déficit de atenção. Aqui a gente vê umas fotinhas, aqui é uma ansiedade de separação. São crianças que têm muita dificuldade de ficarem longe da mãe, porque a mãe é um grande apoio para essa criança. Então, elas não conseguem ficar numa sala sem estar com a mãe por perto, porque elas se sentem totalmente sem este apoio, sem essa referência. E, por fim, só para vir uma novidade aí, nós estamos nos últimos trabalhos mostrando que existem sim as diferenças entre os autistas. E aqui de novo com a ressonância funcional, mostrando que existem sincronias que foram perdidas e sincronias que são reforçadas. Essas sintonias perdidas, as sintonias reforçadas, fazem com que você tenha esse grande número de autistas de alta performance que conseguem fazer coisas inacreditáveis, crianças de um ótimo desempenho. Então, a gente tem hoje essa diferença já titulada e já marcada. Isso vai nos ajudar daqui para frente, cada vez mais, a entender com que autistas nós estamos realmente trabalhando.
E esse é um poema que meu marido fez, porque ele acompanha comigo várias crianças lá no consultório. E minha mãe, que realmente estava com a criança assim, desesperada, é uma criança ainda que está fora da regulação, fora de todos os parâmetros que a gente consegue ajustar para a criança. E a dor do outro ninguém a sente, né? Só o outro. Nessa hora sem fim, só o que eu quero é que a minha dor alguém possa sentir, né? Que alguém possa ter essa humildade, essa misericórdia de entender que essa criança, ela não está fazendo birra, ela está simplesmente dentro do que ela pode se manifestar. Ela está passando uma mensagem para você. E que a gente possa olhar e passar. E se hoje vocês serão replicadores, serão gestores de saúde para onde vocês forem. Levem o conhecimento para onde vocês forem. Isso é muito importante. A gente vê essa plateia lotada de pessoas maravilhosas que possam replicar esse conhecimento. E dessa criança que está assim, a gente poder levar para uma criança que possa aguentar esse abraço e permitir chorar esse desespero dela, para que ela possa, ao longo da vida, dessa vidinha que está começando, a encontrar e entender que isso vai passar e que ela vai poder dar esse abraço delicioso, crianças alegres, como a gente vê, né, nosso querido João, alegre, sempre se divertindo, já chorou muito, já se desesperou muito, né? Então, eu termino com essa mensagem. Se eu não posso fazer grandes feitos, eu farei pequenos feitos de forma grandiosa. Então, o autismo é isso. É esse recado que eles dão pra gente. Eu não vou poder fazer grandes coisas não, mas o que eu vou fazer, por favor, levem e mostrem a todos o que eu estou fazendo. Então, permitam que as mães mostrem. As mães mostram para mim, olha o que ele conseguiu na terapia. Doutor, ele ficou todo o tempo, foram 4 horas, ele está dormindo bem, ele começou a comer. São vitórias que parecem tão pequenas aos olhos de uma mãe que tem, graças a Deus, uma maternidade tranquila, do que mães que estão passando por esse momento que a gente só fala, vai passar, vai melhorar, acalme seu coração, que nós estamos aqui para ajudar. Tá? Eu também chorei quando eu coloquei esse slide. E me comovido. Doutor, pode fazer uso da palavra, por gentileza? Bom dia a todos. Meu nome é Júlio Cortella, sou psiquiatra e agradeço a todo mundo para a gente estar conversando sobre esse tema tão importante. E eu vou complementar algumas coisinhas que a doutora Carla trouxe hoje. Falando um pouco sobre o transtorno do espectro autista. Tá certo? Vou fazer uma breve introdução sobre o tema, falar sobre a epidemiologia do autismo, falar um pouco da etiopatologia, os fatores de riscos, sobre o quadro clínico, o tratamento e sobre os fatores de prognóstico também. O transtorno do espectro autista ele é o transtorno do neurodesenvolvimento que vai ser caracterizado por um prejuízo significativo na comunicação e na interação social, associada a padrões restritos e repetitivos de comportamento. Existem diversos transtornos do neurodesenvolvimento e eles vão ser caracterizados, então, por um déficit no desenvolvimento neuropsicomotor. Esse déficit pode acontecer desde áreas muito específicas do desenvolvimento até causar um atraso global no desenvolvimento. Eles acontecem de forma precoce no desenvolvimento e os seus sintomas eles não são compatíveis com o desenvolvimento neurotípico. E uma coisa que a gente tem que ter em mente é que, como o transtorno do desenvolvimento pode ter diversas áreas diferentes, em casos mais leves, que acomete poucas áreas, algumas crianças conseguem mascarar alguns dos sintomas,
Então, às vezes, de início mais precoce, ela não desenvolve dificuldades, não tem prejuízo no funcionamento dela, por conta de que os atrasos são mais leves e ela consegue ter habilidades adaptativas que fazem com que ela mascare esses sintomas. Só que a partir do momento que as exigências vão aumentando, a cobrança dentro de casa, a cobrança na rotina da escola vai aumentando, em determinado momento, essas habilidades adaptativas que a criança apresenta, ela não consegue mais dar conta de mascarar esses sintomas. Então, acaba que eles podem surgir num outro momento, quando essas cobranças vão aumentando cada vez mais. E quando a gente fala de transtorno do espectro autista, a gente fala de um quadro muito heterogêneo. No DSM-5, como a doutora Carla falou anteriormente, houve um agrupamento de vários transtornos para poder configurar um transtorno do espectro autista. Então, dentro desse espectro, tem crianças e adolescentes e adultos em vários graus diferentes, com sintomas com intensidades muito diferentes. E essa apresentação heterogênea se dá a esse acometimento de áreas do desenvolvimento de formas diferentes, de formas mais leves, moderadas, graves, severas. Então, são coisas que a gente tem que ficar atento, que não existe um autista igual ao outro. Esses acometimentos vão ocorrer de forma única em cada pessoa, e a gente tem que observar quais são as demandas que vão surgir ao longo do tempo. Com relação à epidemiologia, a prevalência de autismo na população geral é de aproximadamente 1%. Essa prevalência ela vai ser, não é fixa, ela depende muito de quais estudos a gente está levando em conta. Para a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, a prevalência é de uma criança em cada 160 crianças tem um diagnóstico de transtorno do espectro autista. Já nos Estados Unidos, essa prevalência é maior, é de 1 em cada 54 crianças. Todos os transtornos do neurodesenvolvimento, de forma geral, eles são mais prevalentes em meninos do que em meninas. No autismo, essa prevalência é de 3,5 menino para cada menina. Isso pode ser justificado, em parte, por conta das meninas terem capacidades de habilidades adaptativas melhores e, por conta disso, elas conseguem mascarar os sintomas por muito mais tempo do que os meninos. Então, essa prevalência tão diferente, em parte, pode ser justificada por um subdiagnóstico das meninas com o diagnóstico de autismo. E por terem quadros mais leves e conseguirem se adaptar em alguns ambientes, acabam que passam batido e não são diagnosticadas assim como os meninos são na maioria das vezes. A prevalência de autismo no mundo, de forma geral, tem aumentado com o passar dos anos. Isso pode ser justificado, em parte, pela maior conscientização da população. As pessoas hoje em dia têm um conhecimento melhor de o que é o autismo, quais são os sintomas que estão relacionados ao autismo, então elas conseguem buscar ajuda a partir do momento que conseguem identificar algum sintoma em um filho, em um familiar, em algum conhecido. Existe também o maior conhecimento dos profissionais da saúde também, que acompanham essas crianças em puericultura, que estão na unidade básica de saúde, que conseguem identificar com muito mais facilidade esses pacientes. Existe a própria mudança dos critérios diagnósticos, que a partir do momento que a gente fala de transtorno do espectro autista, a gente ampliou o critério diagnóstico, e a partir do momento que a gente amplia esse critério diagnóstico, naturalmente mais pessoas passam a se enquadrar dentro dele. Então, existe um aumento de diagnóstico, porque antigamente tinha, por exemplo, o autismo e a Asperger, que eram entidades diferentes. Hoje em dia, já é considerado tudo o mesmo diagnóstico. Então, acaba que existe um aumento também por conta disso. E, por fim, existe um aumento, uma maior exposição aos fatores de riscos ambientais, que também justificam o aumento da prevalência do autismo de forma geral. Quando a gente fala, então, desses fatores de risco para o autismo, a gente vai falar de fatores de risco genéticos e fatores de riscos ambientais. Os genéticos, como a doutora Carla também falou anteriormente, a herdabilidade do autismo é de aproximadamente 90%. Dentro dos transtornos psiquiátricos, é a maior herdabilidade que tem dos transtornos. O autismo tem uma base genética bastante complexa, vão ter diversas mutações que vão estar associadas ao transtorno do espectro autismo, e acaba que, a partir do momento que quanto mais genes que são associados a essas mutações, mais mutações a criança apresentando, maior ou menor é o risco de ela desenvolver o autismo. E além disso, existe alguma associação também de algumas síndromes genéticas com o autismo, como a síndrome do X frágil e a esclerose tuberosa. Já quando a gente fala sobre fatores de riscos ambientais, a gente vai falar principalmente de exposições pré-natais, então uso de alguns medicamentos na gestação, como o valproato de sódio, infecções maternas durante a gestação, complicações durante o parto, sangramentos, ameaças de aborto, idade avançada dos pais e a exposição também de poluentes. Tudo isso está associado a um maior fator de risco para o autismo. E para a gente poder definir, então, qual é o risco de uma criança desenvolver autismo, a gente vai ter essa soma de fatores genéticos e fatores ambientais. Quanto mais fatores de risco a pessoa apresenta, maior o risco. Quanto menos fatores, menor o risco.
Então é sempre essa somatória dos dois fatores. Falando um pouquinho sobre o quadro clínico, os critérios diagnósticos de autismo, atualmente, eles estão estabelecidos pelo DSM-5, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, e ele vai trazer para a gente 5 categorias, de A a E, e todas as categorias têm que estar presentes para a gente poder fazer um diagnóstico de autismo. O primeiro critério, que é o critério A, vai ser então déficit persistente na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos, por história atual ou relato ou história prévia. Então, alguns pacientes que chegam às vezes na adolescência, na vida adulta, naquele momento da conversa, da entrevista, da anamnese, a gente não vai identificar necessariamente sintomas naquele momento, mas vai ter um relato de uma série de dificuldades que aconteceram lá atrás, vai ter relatos escolares anteriores que vão trazer isso para a gente, porque alguns desses sintomas podem não estar mais presentes. Então, quando a gente fala dessa deficiência persistente na comunicação social e na interação social, a gente está falando então de um déficit na reciprocidade socioemocional, de um déficit nos comportamentos comunicativos não verbais e um déficit para desenvolver, manter e compreender relacionamentos. A reciprocidade socioemocional, ela se refere à capacidade de interagir com outras pessoas de uma maneira que é socialmente apropriada e emocionalmente conectada. Então, o que isso quer dizer? Que a comunicação vai ser bidirecional. Então, a gente vai ter o compartilhamento de pensamentos, sentimentos, de intenções com 2 ou mais pessoas, e essas pessoas elas vão responder de forma apropriada e relevante dentro do assunto que está sendo compartilhado. Então, se eu estou conversando com uma pessoa sobre determinado assunto, essa pessoa vai me responder dentro desse mesmo assunto e eu vou fazer essa contrapartida. Então, o tema está mais ou menos estabelecido e existe a comunicação bidirecional, que vai e que volta. Além disso, vai ter uma empatia, uma empatia e um reconhecimento emocional. Então, a partir do momento que eu estou conversando com uma pessoa, eu estou sempre tentando imaginar o que é que aquela pessoa está entendendo do que eu estou falando, se eu estou sendo claro, se ela está gostando do que eu estou falando ou não, o que é que ela pode estar sentindo. Então, às vezes, se eu estou conversando com uma pessoa e faço uma piada, ela dá risada, eu entendo que ela achou engraçado e que não foi algo inapropriado. Agora, se eu faço essa mesma piada, a pessoa se irrita, fecha a cara, faz uma outra mímica facial, eu posso compreender que talvez ela não tenha gostado disso. Então, pedir desculpas, eu vou mudar o tema para o direcionamento da conversa para outro lado. Então, é importante a gente ter esse reconhecimento para poder direcionar nossas relações e nossas conversas. Além disso, existe uma troca social e afetiva, que eu, durante uma conversa, então, eu vou compartilhar os meus interesses, eu vou conseguir compartilhar minhas emoções, o que eu estou sentindo naquele momento. E é necessário também a capacidade de iniciar e manter interações. No transtorno do espectro autista, então, a gente vai observar um déficit nessa reciprocidade socioemocional. Então, essas crianças vão apresentar uma abordagem social anormal, vão ter dificuldade para estabelecer uma conversa, vão ter um compartilhamento reduzido de interesses, emoções ou afeto, e vão ter uma dificuldade para iniciar ou responder interações sociais. Já quando a gente fala, então, de um déficit nos comportamentos comunicativos não verbais, a gente vai estar falando de crianças que têm dificuldade em apresentar uma comunicação verbal e não verbal pouco integrada. Então, às vezes, ela fala sobre determinadas coisas e a mímica social não corresponde ao que elas estão falando. Estão falando de algo engraçado, mas não estão com questões de alegria, de felicidade. Então, pode ter uma redução da mímica facial, pode ter uma anormalidade no contato visual, na linguagem corporal, pode ter um déficit na compreensão e no uso dos gestos, e pode existir uma ausência total de expressões faciais e comunicação não verbal. E por fim, a gente vai ter então déficit para desenvolver, manter e compreender relacionamentos. Então, algumas crianças podem ter dificuldade em compartilhar brincadeiras imaginativas. Então, na hora que ela está brincando com outras crianças, que está sendo criada uma brincadeira de faz de conta, ela tem dificuldade de entrar nessa brincadeira, de acessar a mente da outra criança para poder brincar junto, dentro desse brincar compartilhado. Podem ter dificuldade em fazer amigos e pode ter ausência de interesses por pares. Então, quando a gente fala de um déficit na reciprocidade socioemocional e quando a gente fala dos critérios da arte de forma geral, que essa dificuldade na comunicação e na interação social, a gente precisa que aconteça esses 3 déficits para que a gente possa falar que o critério A está sendo presente. E esse critério A é um dos grandes questionamentos que a gente faz atualmente com relação ao critério diagnóstico do autismo. Por conta que esses critérios eles são muito subjetivos, eu não tenho uma escala que eu vou aplicar, não tenho um exame que eu consigo ver de forma concreta se existe ou não déficit nessa área da criança. Então, às vezes, o profissional pode ver uma dificuldade em socializar, o outro profissional pode não enxergar essa mesma dificuldade, e isso faz com que o critério A seja um pouco mais subjetivo
e isso é algo que está sendo repensado atualmente com relação a mudanças. Além disso, a gente vai ter então o critério B, que vai estar relacionado a padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. O critério B vai ser então dividido em 4 categorias diferentes. Dessas 4 categorias, a criança precisa ter presente pelo menos 2. A primeira, então, vão ser movimentos motores, uso de objeto ou falha estereotipada ou repetitiva. Então, a criança pode apresentar estereotipias motoras simples, e as estereotipias de forma geral são movimentos repetitivos, invariáveis, sem finalidade clara, e movimentos de forma automática. Então, a criança pode ter flapping, que é ficar balançando as mãozinhas, batendo palma, movimentos de balanceio, ficar pulando, girando, andando na pontinha do pé. Tudo isso são estereotipias. Além disso, ela pode apresentar ecolalias, que é ficar repetindo algumas frases, algumas palavras de forma repetitivas e sem uma finalidade clara. Pode apresentar o hábito de alinhar brinquedos. Então, uma criança que pega um carrinho, pega uma boneca, um cinto de pelúcia, em vez de ter um brincar simbólico, um brincar que faz de conte, tem o hábito de ficar alinhando, empilhando os brinquedos, não apresenta um brincar funcional. E pode ter o hábito de girar objetos. Então, eu pego um carrinho, em vez de botar o carrinho na pista, ficando andando, passeando, eu viro de ponta cabeça e fico só girando a rodinha dele. Também não brinco com o carrinho. Então, tudo isso a gente pode considerar como parte do critério B. A segunda categoria, então, vão ser insistência nas mesmas coisas, adesão inflexível à rotina, com padrões ritualizados de comportamento verbal ou não verbal. Então, são crianças que apresentam sofrimento extremo em relação a pequenas mudanças. Então, pequenas coisas no dia a dia, na rotina, que se alteram, são motivos desde aumento de irritabilidade, de descontentamento, de alguma mudança no comportamento. Isso desde coisas muito pouco básicas, como uma mudança do móvel dentro de casa, uma mudança de casa, ou até coisas mais claras, mais sérias para a criança, uma mudança de escola, uma mudança de professor, a perda de um ente querido. Então, tudo que foge um pouco da rotina, a criança tem uma dificuldade um pouco maior de lidar com isso. Além disso, pode ter dificuldade em transição de atividades. Então, eu estou desenhando, eu tenho que parar e vou almoçar. Eu estou almoçando, eu tenho que parar e ir para a escola. Eu estou fazendo uma atividade, eu vou fazer uma pausa, vou fazer uma outra atividade. Então, essa transição entre atividades é algo que pode ser mais difícil para a criança também. Elas vão ter padrões rígidos de pensamento. Então, são crianças que às vezes são um pouco mais literais, que levam tudo muito ao pé da letra. Então, uma criança que quer comer um doce, o pai fala para ele, não, o doce é de sobremesa depois do almoço. E a gente oferece um doce no outro horário, é literal. Não, só posso comer doce depois do almoço e de sobremesa, não posso comer em outro horário. Então, às vezes, ela leva muito ao pé da letra o que é dito para ela, e eles, por conta disso, têm algumas dificuldades de comportamento também. Pode ter alguns rituais de saudação, e a necessidade de fazer o mesmo trajeto ou ingerir os mesmos alimentos. Então, para ir para a escola, você tem que fazer o mesmo trajeto. Não pode ficar em uma mudança. Para comer determinados alimentos. O iogurte tem que ser sempre da marca X. O biscoito também tem que ser determinada marca. O suco também. Então, tem algumas rigidez de sempre manter esses mesmos alimentos dessas marcas específicas. A terceira categoria, com seus interesses restritos e interesses fixos e altamente restritos, que são anormais em intensidade ou em foco. E quando a gente fala de interesse, eu acho que o grande foco aqui é essa questão de uma anormalidade em intensidade e em foco. Em que sentido? Uma criança gostar de patrulha canina, uma criança gostar de Roblox, gostar de Peppa Pig, não é algo anormal para a gente, isso é algo que acontece com certa regularidade. Mas se ela se interessa por esse tema com intensidade muito grande, não consegue falar sobre outras coisas, não consegue assistir outros desenhos. Quando a gente está falando sobre determinado assunto, ela sempre fica retomando os assuntos de interesse dela. Então, isso a gente pode falar que está, mais que seja de interesse comum, está na intensidade muito grande. A gente não consegue conversar com a criança sobre coisas que não são do interesse dela. Então, nesse caso, a gente pode falar de um interesse restrito. Ou então, pode acontecer de ter focos de interesse que são anormais. Uma criança que está no Brasil tem um interesse muito grande pela Rússia. Sendo que na família não tem ninguém que é russo, não conhece ninguém que é russo. Uma criança que gosta muito de rádio, que sabe tudo de rádio, que gosta de ver vídeos montando rádio. Não é um assunto tão comum que uma criança pequena está se interessando. Então, esses focos de interesse são muito anormais para a idade e que não tem um contexto familiar que justifique aquilo. Uma criança que é fissurada em carro, mas o pai não oficina de carro. Por mais que não seja uma coisa tão comum de uma criança de 5, 6 anos, saber como é que monta motor de carro, como é que constrói um carro, dentro do contexto familiar de um pai com uma oficina em casa, faz sentido a criança se interessar por aquilo e gostar daquele tema. E por fim, a gente tem então
hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais ou interesses incomuns para aspectos sensoriais do ambiente. Então, a criança pode apresentar seletividade alimentar, e essa seletividade está relacionada a questões sensoriais do alimento. Então, é uma criança que prefere alimentos crocantes, que não prefere alimentos mais moles, criança que não gosta de comidas com molho, criança que só come alimentos de determinadas cores, que cheira o alimento antes de comer, e aí, dependendo do cheiro, ela aceita ou não aquele alimento. Então, tem essa questão muito ligada à questão sensorial. Ela pode ter uma fascinação visual por luzes, por movimento, pode ter o hábito de cheirar ou tocar objetos de forma excessiva, pode ter uma redução, uma reação contrária, ações ou texturas específicas. Então, às vezes é uma criança que se incomoda muito com barulhos de carro, de moto, se incomoda com fogos de artifício, com rojão. É uma criança que às vezes tem muita dificuldade de usar roupas jeans, roupas de lã que pinica, se incomoda com a etiqueta, tem dificuldade de usar meia, sapato, por conta de questões sensoriais. E pode também ter uma indiferença aparente à dor ou temperatura. Então, às vezes são crianças que caem, que se machucam, que não reclamam de dor, que não choram. Crianças que, quando está calor, querem usar uma roupa de frio, quando está frio, querem usar uma roupa de calor, e tem uma indiferença com relação à temperatura do ambiente. Então, assim, a gente pode falar que são hiper ou hiporreatividades sensoriais. E quando a gente fala do critério B, então, dessas 4 categorias, tem que estar presente pelo menos 2. Sendo que uma coisa que a gente tem que ter em mente é que esses critérios B eles não são exclusivos do autismo. A gente pode ter, por exemplo, crianças com deficiência intelectual, que apresentam estereotipia, crianças que têm transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, podem apresentar alterações sensoriais, podem ter momentos de hiperfoco também. Então, o critério B, ele acontece no autismo, mas ele não é patognomônico do autismo. Uma criança que tem estereotipia não é sinônimo de ter autismo, pode ser justificado por outras causas também. Quando a gente fala então do critério C, a gente vai falar que esses sintomas são citados de um transtorno do desenvolvimento. Esses sintomas vão acontecer de forma precoce no desenvolvimento, os sintomas não são compatíveis com o estágio de desenvolvimento da criança, e esses sintomas podem aparecer no segundo momento, caso a criança esteja mascarando o quadro. O critério D, então, vai dizer que esses sintomas vão causar prejuízo clinicamente significativo. Então, pode ser que a criança tenha alguma dificuldade de socialização, teve um atraso de linguagem durante a infância, tem alguma rigidez de rotina e tudo mais, mas apesar disso tudo, consegue socializar, consegue fazer amizade na escola, consegue acompanhar tudo, consegue aprender, não tem um grande prejuízo no dia a dia. Nesses casos, a gente tem um pouco mais de cuidado com relação a esse diagnóstico, porque o critério do prejuízo é uma coisa que tem que estar presente em algum momento da vida. Pode ser que atualmente não exista um prejuízo, mas lá atrás, quando a gente vai avaliando, conversando com a família, a gente vai identificando com mais clareza. E o critério E é que essas perturbações elas não são mais bem explicadas por deficiência intelectual ou por atraso global do desenvolvimento. Como a doutora Carla falou também, a associação de transtorno de espectro autista e deficiência intelectual é muito alta. Em alguns estudos falam de até 30% dos casos. Em casos então, de crianças com deficiência intelectual, quando a gente vai pensar no transtorno do espectro autista como uma comorbidade, a gente tem que avaliar se a comunicação social da criança é o esperado dentro daquela deficiência intelectual ou se ela está abaixo do esperado. Caso esteja abaixo do esperado para uma criança com deficiência intelectual, a gente pode pensar no diagnóstico de autismo com comórbido de deficiência intelectual. E assim, como a doutora Carla falou, o diagnóstico de autismo ele é exclusivamente clínico. A gente não precisa de exame complementar, a gente não precisa pedir ressonância, nada disso. O diagnóstico é feito por meio da conversa, da anamnese, da avaliação da criança, de avaliar os comportamentos dela. A gente só vai solicitar exames complementares quando a gente está pensando em alguma condição comórbida ao autismo ou quando a gente precisa de diagnósticos diferenciais. Eu tenho uma criança que é muito novinha que, quando a gente chama ela não olha, ela está com atraso na fala, e eu tenho dúvida se essa criança consegue ou não ouvir o que eu estou falando para ela. Nesse caso, vale a pena a gente fazer uma avaliação auditiva para poder ver se essa criança tem alguma deficiência ou não. Eu tenho uma criança que já tem um diagnóstico de transtorno do espectro autista e eu tenho dúvidas de será que essa criança está tendo uma crise epiléptica? Será que ela está tendo uma crise de ausência, uma crise mioclônica? Vale a pena a gente complementar a avaliação com eletroencefalograma, com exames de imagem, para poder avaliar essa questão da epilepsia. Eu tenho uma criança que tem face sindrômica, a gente observa alguns traços que fazem a gente pensar em uma síndrome genética. Vale a pena eu pedir uma avaliação genética para poder avaliar determinadas síndromes, porque pode acontecer, algumas síndromes são associadas a risco cardíaco, risco pulmonar, risco de articulações, então ela tem que fazer algum acompanhamento direcionado para avaliar essas outras questões. Mas o diagnóstico de autismo por si só ele é clínico.
E uma coisa que é importante a gente ter em mente também com relação ao quadro clínico é que alguns sintomas, por mais que não sejam necessariamente relacionados ao diagnóstico do autismo, eles podem acontecer de forma precoce no desenvolvimento e eles têm que acender um sinal para a gente de observar com mais calma essa criança, de deixar o nosso radar de ver com uma regularidade maior, para a gente poder observar se essa criança pequena pode estar desenvolvendo, pode ter um risco maior de desenvolver autismo ou não. E isso é importante porque quanto mais cedo a gente identifica alguma suspeita, a gente observa algum comportamento, a gente começa a intervenção direcionada para essa dificuldade que a criança apresenta, melhor o prognóstico no futuro, menor é a carga familiar que essa família vai ter. Então, isso são coisas que a gente fica bastante atento também durante as avaliações. Então, um bebezinho de 6 meses que tem poucas expressões faciais, tem baixo contato ocular, tem uma ausência de sorriso social e tem pouco engajamento sociocomunicativo, a gente tem que ficar atento a observar com regularidade maior do que uma criança que está com desenvolvimento típico. Um bebê de 9 meses que não faz troca de turno comunicativo, não balbucia, não olha quando é chamado, não olha para onde o adulto aponta, tem pouca ou nenhuma imitação, também é um bebê que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado e observar também. Uma criança com 12 meses que também não balbucia, não apresenta gestos convencionais, dá tchau, manda beijo, não fala mamãe e papai, tem uma ausência de atenção compartilhada. Então, tudo isso faz com que a gente tenha que ter um cuidado e um olhar mais próximo dessas crianças. E, além disso tudo, se em qualquer momento a criança perdeu habilidades que ela já tinha adquirido, uma criança que já estava começando a falar e regrediu, uma criança que já estava se desenvolvendo no brincar simbólico e regrediu. A questão que a criança também tem que ficar mais atenta. A gente sabe que 30% dos pacientes com autismo acontece algum tipo de regressão do desenvolvimento durante a evolução do quadro. Uma coisa que a gente tem atenção também quando a gente está avaliando criança com autismo é com relação à possibilidade de comorbidades. A maioria dos pacientes com autismo vão ter algum tipo de comorbidade, 70% deles vão ter alguma comorbidade psiquiátrica ou clínica associada, e é importante observar essas comorbidades, porque elas podem interferir nas intervenções que a gente vai realizar com essa criança. Uma criança que tem autismo, que está fazendo algum tipo de intervenção multidisciplinar, e a gente começa a identificar que ela tem um transtorno de atenção e hiperatividade, ela é muito inquieta, não faz as atividades, não consegue se concentrar, isso atrapalha as intervenções, isso atrapalha o desenvolvimento da criança. A gente precisa identificar a comorbidade, tratar, para dessa forma a criança se desenvolver melhor nas intervenções. A gente tem que estar atento também a questões clínicas, como a doutora Carla falou, risco de epilepsia, alterações no padrão de sono, no ritmo intestinal, questões imunológicas, porque tudo isso pode acabar atrapalhando as intervenções. Quando a gente fala do tratamento para o autismo, é essencial, o que a gente tem evidência hoje sugere que as intervenções devem ser o mais precoce possível, começando no momento ou até mesmo antes do diagnóstico já está estabelecido. Se eu estou observando a criança, eu já identifico que ela tem algumas dificuldades, ela tem alguns atrasos, ela está tendo algum comportamento que está atrapalhando a rotina dela, eu não preciso esperar uma confirmação diagnóstica para começar a fazer alguma coisa. Então, a partir do momento que eu suspeito que essa criança está tendo alguma dificuldade, eu vou ter que estimular essa criança independente de onde essa dificuldade venha. E as intervenções precoces, elas são muito importantes porque elas melhoram muito o prognóstico no longo prazo das crianças. E uma coisa que a gente tem que ter em mente também é que o transtorno do espectro autista ele é muito heterogêneo. Então, uma criança não é necessariamente igual a outra. Então, não existe a intervenção não é mesma para todas as crianças. A intervenção é voltada de acordo com o que ela apresenta de dificuldade. Há uma criança que fala, que se comunica, que consegue conversar com certa facilidade, eu não preciso ficar investindo em comunicação porque ela está bem nisso. Agora, se ela tem uma dificuldade maior ela está tendo muita estereotipia, tem muitas questões sensoriais, eu tenho que investir de acordo com o que a criança precisa. E além disso, a gente tem que também estar atento em qual etapa da vida a criança está. Uma intervenção com a criança vai ser diferente com o adolescente, vai ser diferente com o adulto também. Então a gente tem que estar conversando sempre com as famílias e com os pacientes para observar qual que é a maior dificuldade no momento, para a gente poder fazer um direcionamento maior. Com relação aos medicamentos, o que a gente sabe é que não existe nenhum medicamento que vai atuar sobre os déficits centrais do transtorno do espectro autista. Não tem remédio que melhora a comunicação, não tem remédio para melhorar a interação social, que vai diminuir a estereotipia, que vai melhorar questões sensoriais. Tudo isso só vai melhorar por meio das intervenções. Quando a gente fala de medicamento no transtorno do espectro autista, a gente vai falar muito mais de sintomas alvos. Essa criança com diagnóstico apresenta uma irritabilidade ou agressividade.
a gente pode fazer uso de medicamentos direcionados para a agressividade e irritabilidade. Essa criança tem alteração do padrão de sono, o ciclo do sono vigília está invertido, ela dorme durante o dia e fica acordada à noite, ou ela tem muita dificuldade de dormir à noite. Eu posso usar algum medicamento para o controle do sono da criança. É uma criança que é muito hiperativa, que não para quieta, que tem muita dificuldade nas intervenções. Eu posso fazer uso do medicamento para a hiperatividade. Então, o medicamento é sempre voltado para o sintoma alto. Não é um medicamento que é utilizado para o transtorno do espectro autista. E quando a gente fala, então, de acompanhamento de prognóstico no longo prazo, tem algumas coisas que a gente tem que ficar um pouco mais atento para observar essa criança. O que é que faz com que a gente pense que essa criança que eu estou vendo hoje vai ter uma vida na adolescência, adulta funcional, com menos dificuldade, menos sofrimento. É uma criança que não tem um déficit intelectual, que tem inteligência preservada, uma criança que adquire linguagem comunicativa entre 5 e 7 anos de idade, uma criança que tem habilidades adaptativas ponderadas, então ela consegue se adaptar ao ambiente que ela está inserida, ela consegue mascarar alguns sintomas, consegue lidar com algumas dificuldades com mais facilidade. É uma família que tem um suporte familiar bom para poder estar acompanhando, orientando essa criança, que tem poucas estereotipias e, principalmente, que responde bem às intervenções. Porque às vezes chegam crianças com muita dificuldade, com muitos atrasos, e a gente começa com muito pouco tempo de intervenção, as crianças já começam a evoluir, já começam a melhorar, a se desenvolver. Então, essa boa resposta às intervenções está fazendo um prognóstico bem importante também. E é isso. Obrigado. Agradecemos os palestrantes e, nesse momento, abriremos a plateia à oportunidade de realizarem perguntas. Alguém deseja fazer alguma pergunta? Por favor. Doutora Carla, eu vi que a senhora, no começo da... Bom dia. Doutora Carla, eu vi que no começo da sua palestra a senhora mencionou como um dos sintomas seria glaucoma identificado quando a criança é bem no início da infância, né? Qual é a idade mais ou menos que eles começam a desenvolver o glaucoma, assim, se pode observar visualmente isso? As doenças oftalmológicas, elas são muito precoces, muito bem observadas, né? O glaucoma, ele pode ser até congênito, logo na saída da maternidade. Você já começa a perceber a criança com o olho ficando mais vermelho, lacrimejando, com bastante intensidade. É uma criança que não tolera muito a luz, ela fica com os olhinhos fechados. É uma criança gemente, porque o glaucoma, ele dá uma dor retroocular. O glaucoma, por definição, é uma hipertensão do humor vítreo, né? Que é um líquido que nós temos dentro da camada do olho. O olho é todo feito de água, né? Então ele vai pressionando, ele vai fechando esse ângulo. E determinados medicamentos podem piorar significativamente esse quadro do glaucoma. Mas a gente consegue identificar logo no consultório, os pediatras e os neonatologistas também. E hoje é um teste feito logo de saída, né, que a luz se coloca e tem que ficar vermelhinha no fundo do olho. E a gente já faz isso logo na maternidade. Mais alguma pergunta para nós aqui? Ai, meu amor! Ai, meu amor! Bom dia. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a avaliação neuropsicológica, em que, quando vocês acham que é interessante pedir, se no começo, se durante o tratamento, a quem? Então, a avaliação neuropsicológica a gente pode utilizar, acho, em 2 momentos muito importantes. Acho que a primeira, que acho que é a mais clara, é quando existe alguma dúvida com relação ao diagnóstico. Então, às vezes, eu estou avaliando essa criança já há algum tempo, estou acompanhando o desenvolvimento, estou estimulando, e ainda assim não tenho tanta clareza de será que pode ser um autismo, será que não pode ser, ou então um paciente mais velho, ou paciente adulto, adolescente, com alguns sintomas já não podem estar tão presentes naquele momento da avaliação. Então, principalmente para quadros mais leves e tudo mais, eu acho que a avaliação neuropsicológica ela ajuda bastante nesse sentido de esclarecer esses diagnósticos que são um pouco mais difíceis. E além disso, a avaliação ajuda bastante no sentido de
eu avaliar aquela criança naquele momento e ter uma clareza maior com relação a quais são as dificuldades que ela apresenta, quais são os pontos fortes que ela apresenta também, e de fazer uma intervenção mais direcionada para quais são as dificuldades que ela apresenta ou não. A parte de memória operacional dela está melhor, está mais difícil, a comunicação, a inteligência verbal está alterada. Então, por meio da avaliação neuropsicológica, a gente consegue fazer essa programação melhor das intervenções, de fazer um direcionamento mais específico para essas dificuldades e de acompanhar também como a criança está evoluindo, porque às vezes eu faço uma avaliação no dia de hoje, começo a fazer as intervenções e repito essa avaliação em um ano e meio. Então eu consigo ter um panorama melhor de como que essa criança está evoluindo de uma forma mais quantitativa por meio de escalas que são aplicadas. E fora isso, tem algumas escalas também que a gente pode aplicar de forma mais de triagem na atenção básica. Tem chat, na pericultura, que os pediatras acabam utilizam bastante, mas ainda tem uma avaliação psicológica, mas a utilização de algumas escalas. Eu costumo pedir, normalmente, ou logo no início, né, entre 2 e 3 anos, é uma idade que às vezes eu já encaminho para algumas psicólogas que têm esse olhar, né, que tem esse olhar para o neurodesenvolvimento muito precoce, com pequenas alterações, ou na pré-escola. Então, uma coisa é criança dentro de casa, uma criança com as informações maternas, paternas e dos avós, dos parentais. A hora que essa criança é colocada dentro de uma escola, modifica todo o cenário. E aí a gente começa a receber essa observação dos professores, que hoje estão muito atentos. Deve ter muitos professores aqui, né? Quem é professor aqui? Nossa, olha que beleza. Ai, parabéns, viu? Vocês merecem um Nobel da paciência e de tudo. Então, somos o que somos por causa de vocês, né? Se não fossem vocês, nós não estaríamos aqui. É a base. Então, esse olhar que os professores nos mandam, há profissionais que negligenciam, mas eu realmente, assim, a primeira coisa que eu faço é já grudar nessa professora, se eu posso telefonar, se eu posso ligar, se eu posso ir até a escola, se eu posso ter esse contato, eu faço. Porque é importantíssimo o que a escola está vendo nessa criança. A interação dela com os diferentes, com tudo que está saindo daquele espaço tão seguro da casa dela. Então, eu acho muito importante esse momento, a gente estar de olho nisso, entender o que a professora está pedindo e pedir uma ajuda também neuropsicológica para saber para onde vamos. Respondido, doutor Charles? Tem mais alguém que queira fazer uma pergunta? Bom dia, primeiramente parabéns à CESA por nos presentear com tanto conhecimento compartilhado, né? A senhora colocou, doutor, que o laudo ele precisa ser com análise comportamental. E a gente, isso é um tema polêmico, né? A gente trabalha dentro da secretaria, às vezes as pessoas, um dia não tem laudo, daqui a pouco chega com um laudo rápido. Quanto tempo que é adequado, né, nessa observação? A senhora falou agora do máximo de informações, máximo de observação também dos professores, pais, mas qual que é o tempo apropriado? Tem alguma possibilidade da gente ter um parâmetro mínimo ou máximo para você laudar e diagnosticar? Lógico, a gente precisa começar as intervenções antes que você tenha um laudo concluído, mas se tem algum parâmetro seguro em relação ao laudo preciso. Eu acho que o tempo diagnóstico necessário é muito dependente da intensidade dos sintomas que a criança apresenta. É até um pouco paradoxal que o que a gente observa muitas vezes é que casos moderados e graves, o diagnóstico é muito tranquilo, é muito rápido, e às vezes uma consulta dos consultas já consegue entender que aquela criança é autista. A dificuldade muito maior é com relação aos casos mais leves, porque a linha do que é normal e do que não é normal, do típico, do neuroatípico, é muito tênue. Então, às vezes, quando esses casos são mais leves, os sintomas são mais sutis, que aparecem às vezes em algum momento, não aparecem em outro, às vezes, nesses casos mais leves, precisa de um tempo maior para a gente poder avaliar essas crianças, de um acompanhamento mais de perto, de começar as intervenções, porque às vezes a família traz, no entendimento, a gente sabe que não é o melhor local para a gente avaliar uma criança, porque ela
É uma sala que não tem tanto estímulo, só tem área de criança, a gente consegue dar conversar com mais facilidade, a atenção é 100% da criança. Então, às vezes, no atendimento, a criança fica tranquila, fica bem, não tem grandes dificuldades, mas a gente sabe que a realidade dessa criança não é assim em todos os ambientes. Na escola pode estar diferente, em casa pode estar diferente, nas intervenções ela fica diferente, que você com atividades mais direcionadas, que às vezes ela não vai querer fazer, vai ver como ela vai se relacionar com os pais dela. Então, nesses casos mais leves, a gente precisa de um tempo maior para poder entender se essas dificuldades que a criança apresenta são realmente decorrentes de um transtorno do espectro autista ou pode ser uma criança que tem dificuldade por conta de outras questões. É um pouco paradoxal por conta disso. Os casos leves, ao meu ver, são os mais difíceis de diagnosticar. Porque a gente também não quer que todo mundo se comporte da mesma forma, que age igual, que goste das mesmas coisas. Acho que o ser humano é muito múltiplo, e uma pessoa não é igual a outra. Eles dizem, uma criança que é mais introspectiva, outra que é mais extrovertida. Então, às vezes é difícil a gente entender o que é que ela apresenta de personalidade, de temperamento, o que é traço. Pode ser um traço autista que não necessariamente não significa um diagnóstico. Mas nesses casos mais leves, eu acho que o diagnóstico é um pouco mais devagar, e para esses casos mais leves, eu acho que a avaliação ajuda um pouco também, no sentido de a gente conseguir ter um panorama mais geral de como essa criança se comporta, sabe? Mas não tem um tempo determinado, assim, tem que deixar um diagnóstico por 6 meses, ou um ano, sabe? É muito dependente de como a gente consegue avaliar o comportamento da criança. E esses casos mais leves normalmente são os mais difíceis. O moderado e grave, de forma geral, é mais tranquilo. Uma consulta, 2 consultas, a gente já consegue ter mais clareza. Agradecemos as perguntas e tem mais uma pergunta? 2. Excelente. 3. Bom dia, muito obrigado pelas falas, muito importante, obrigado, César. A minha pergunta, não sei se ela vai ser mais complicada ou não, mas a minha questão é se existe alguma métrica para avaliação do tempo do diagnóstico. Se a partir do momento que você faz, quanto mais cedo a gente faz, qual é se tem alguma métrica que a gente pode medir o benefício de quanto mais cedo a gente tem o diagnóstico. Porque como é um assunto novo, eu não sei se nas pesquisas já mostram esse benefício, a quantidade e como a gente mede isso. Olha, eu vou falar como neuro. O cérebro, ele é altamente totipotente. De novo, quanto mais intervenções, mais precoces, melhores as respostas. O tempo varia de criança para criança. Mas a gente sabe que quanto mais precoce o diagnóstico, melhores os resultados, indiscutivelmente. A gente já pegou criança aqui que já está num caminho muito longo e sem nenhuma intervenção específica, né, caracterizada por N fatores outros, né, vindo com outros diagnósticos, inclusive. Então, quanto mais precoce, claro, maior, assim, melhor, sem dúvida, a evolução. Pode ser casos até gravíssimos, nível 3. A gente sabe que é uma criança que estará fadada a necessitar sempre. Mas, de novo, eu falo para você, sempre você vai ter um ganho. Quanto mais intervenções você fizer, melhor. Eu sempre cito o Prêmio Nobel de Medicina do ano de 2000, de Eric Kandel, um grande neurocientista, onde ele mostra a intervenção humana sendo mais resolutiva num surto psicótico do que uma medicação. Então, isso é feito, inclusive, foi realizado com perfusão cintilográfica, medicina nuclear, mostrando realmente que a intervenção humana, e somos o que somos, porque temos a intervenção humana desde os nossos primórdios. Então, nós vamos sendo um coletador de informações de vários humanos que passaram nossa vida. Então, quanto mais intervenção humana, maior o número de modificações neuronais nós vamos ter. Então, quanto mais complexa for essa equipe, maior, inclusive, o teatro que nós temos, a musicoterapia, hoje, inclusive, referendada pela Unimed, que é um convênio extremamente rígido. Então, hoje você vê o quanto você pode fazer grandes intervenções que você vai ter resposta. Então, o cérebro é infinito, é totipotente, quanto mais precoce, melhor.
Mais alguma? Bom dia a todos. Sou Israel Superman, também da Câmara de Representantes. Eu só quero fazer, não é uma pergunta, né? Através do que nós estamos aqui vendo, a complexidade visto do fator, né, que está sendo falado aqui, e assim a forma porque aqui nós temos um grupo de pessoas recebendo todas essas informações. Então eu quero até fazer um apelo para o secretário de Educação, que está aqui, meu amigo também, porque ele hoje está aqui representando o prefeito, com certeza, o prefeito não está aqui, mas o senhor representa a Secretaria de Educação. Os professores podem, talvez, se interar mais comigo do que eu vou falar. Porque todo esse conhecimento, às vezes nós recebemos nas escolas as pessoas que trabalham em empresas terceirizadas com as pessoas que têm deficiências, né? E o autismo está dentro disso daí. Eu tive a experiência de conversar com as pessoas, secretária que veio, da outra gestão, uma empresa que foi contratada, que eles foram contratados por WhatsApp, não sabia o que ia fazer, não sabia o que ia fazer na escola, e a forma de atuar, quando chegaram lá, eles se depararam com cuidar de pessoas, em várias situações. Então aqui eu não quero perguntar, mas eu quero deixar um apelo, e também quero me dispor também, através dos vereadores que estão aqui também, de nós, né, da administração pública, através do secretário aqui, claro, ter o zelo de fazer contratação para pessoas trabalharem com essas pessoas, ter o zelo de passar por treinamento antes, porque às vezes a empresa não vai treinar, mas nós podemos, através da Câmara Municipal, da Escola Legislativa, receber essas pessoas e eu tenho certeza que voluntariamente, parceiros, outros setores, estarão disponíveis, secretário, para antes dessas pessoas pisarem na escola, elas passarem por um treinamento para saber o que elas vão encontrar. Para que elas chegarem a ter o mínimo dos mínimos e dos mínimos do conhecimento de como agir. Porque diante de tudo que eu vi aqui, eu já tenho acompanhado essa semana, nós temos acompanhado, lá na Câmara teve evento também sobre o autismo, de tudo que a gente ouviu, né, eu acho que ainda não estaria preparado para chegar e começar a cuidar de uma pessoa assim, que não tem contato, né? Então eu quero deixar um apelo para o secretário hoje aqui, que representa o Poder Público do Executivo aqui, né, que se unam com a gente. Eu sei que o senhor vai fazer, o senhor é um vereador, foi vereador, está vereador também, só licenciado, está na Secretaria de Educação. Acredito no secretário, acredito no trabalho, no empenho dele, no potencial que ele tem no Poder do Executivo, que quando chegar esse momento, ou até mesmo quem está lá já, né, possa passar por um treinamento antes de estar enfrentando esse trabalho, encarando esse trabalho de encontrar com essas crianças, com essas pessoas que precisam de cuidado, como foi falado especial. Não é uma pergunta, mas uma colocação, e me coloco à disposição junto com o vereador Secafim, o vereador Wagner Alves, o vereador Marcelo, o vereador Jair e todos os vereadores, né, que estão na Câmara, tenho certeza que estarão à disposição. E o espaço está lá, a Escola Legislativa está lá, nós estamos dando vários treinamentos. E a pessoa pode ir bem preparada para aquilo que vai encontrar. Muito obrigado. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Cláudia, eu estive como presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui de Valinhos por 4 anos. Terminei meu mandato agora em janeiro. E eu não posso deixar de participar dessa provocação por conta de acompanhar muitas demandas do município, saber fila de espera, falta de atendimento. Então, acho que é importante trazer uma fala e uma pergunta. Aqui a gente falou bastante da questão da intervenção precoce, do quanto ela é importante, quanto ela é essencial. E aí eu deixo já para os vereadores que aqui estão da grande preocupação com a fila de espera. Porque quando existe uma hipótese diagnóstica dentro do nosso município de Valinhos, entra-se numa fila de espera e fica sem nenhuma intervenção. E o doutor Yuri colocou de uma forma muito brilhante da importância de ter as intervenções, mesmo que eu ainda não tenha um laudo fechado. Então, eu acho que essa é uma provocação que eu deixo para todos os vereadores que aqui estão, representando o Poder Executivo aqui, o André Amaral. E aí vem a minha pergunta. Eu participei de um congresso em Curitiba e foi apresentado um estudo nos Estados Unidos
mostrando o quanto que as intervenções precoces elas podem interferir até para a mudança do nível de apoio. Então, eu gostaria de saber se vocês conhecem sobre esse estudo, se vocês podem trazer um pouco para ressaltar essa importância. E eu trago num sentido de preocupação da política pública como um todo, porque é um ciclo. Então, se aquela criança, que hoje ela depende de nível de apoio X, Y e Z, se a gente não entrar, na minha visão, com uma intervenção precoce, aquilo vai continuar ou até mesmo piorar e ela vai poder ser uma demanda do Estado como um todo, porque os pais não vão durar para sempre. E aí essas crianças, né, que serão adultos, que precisam de apoio, para onde vão? Então aí eu devolvo nessa questão da importância da intervenção precoce e do quanto ela pode, de certa forma, até não sobrecarregar depois o poder público que vai estar ficando com essa pessoa. Obrigada e parabéns pela exposição de ambos. Então, complementando um pouquinho o que a doutora Carla trouxe anteriormente, o que a gente sabe é justamente isso, que quanto mais precoce a intervenção, melhor vai ser o prognóstico dessa criança no futuro e tudo mais, e até essa questão de estimular, de desenvolver, de alcançar o melhor potencial dela, acaba que, pensando no longo prazo, isso é muito vantajoso, muito pelo que você falou, que vai existir uma diminuição de gasto para essa pessoa no futuro. Então, criança que não foi diagnosticada de forma precoce, que os sintomas vão se perdurando com mais tempo, que vão se intensificando, e só no segundo momento eu vou diagnosticar e fazer intervenções, ela não é tão eficaz quanto quando eu começo de forma precoce com crianças mais novas. Então, quanto mais velho vai ser a intervenção, mais tempo de intervenção vai precisar, os resultados não vão ser os mesmos, e isso a gente já tem uma série de estudos. Esse nexo entre diagnóstico precoce, intervenção precoce e melhor prognóstico já é relatado em diversos estudos que o foco do estudo é justamente esse. Como até eu falei na minha apresentação, não tem um medicamento mágico que vai, eu vou dar um remédio hoje, essa criança vai se desenvolver, vai melhorar os sintomas centrais do autismo. O foco sempre são as intervenções, que a intervenção que vai melhorar o prognóstico, vai fazer com que essa criança se desenvolva e que ela alcance o melhor potencial que ela consegue, sabe? E tudo isso é importante porque existe uma diminuição de gastos públicos depois no futuro, porque uma criança que consegue ter uma autonomia maior do dia a dia, que consegue se desenvolver, que consegue trabalhar, ter uma vaga de trabalho especial, caso existe uma deficiência intelectual associada, tudo isso acaba gerando uma redução de custos. A gente sabe que as intervenções também para o autismo têm uma limitação muito grande por conta do tempo de intervenções. Se não são intervenções que eu vou fazer por 5 meses, 6 meses, eu já vou ter resultados e vou encerrar. São intervenções que são um pouco mais duradouras. Então, do ponto de vista de acesso, a gente sabe que é muito difícil e que seria super importante ampliar esse acesso com disponibilizando mais profissionais e tudo mais, que a gente sabe que, por exemplo, são intervenções feitas com 2 crianças, 3 crianças, não são intervenções em grupo que eu consigo trabalhar 10, 15 crianças ao mesmo tempo. Então, tudo isso são fatores que limitam bastante o acesso às intervenções e que fazem com que as filas de espera fiquem muito grandes. Porque não tem uma rotatividade de crianças já entrou aqui comigo hoje, vai ficar 5 meses de intervenção e já vai sair, vou chamar outra criança. As intervenções são mais duradouras, então isso faz com que as filas não andem com a facilidade que a gente gostaria que andasse. Sem dúvida é uma questão de políticas públicas, né? E rígidas. Mais alguma pergunta? Pessoal, eu vou solicitar a gentileza, devido a uma avançada hora, para não atrapalharmos o nosso cronograma das atividades, eu vou solicitar que as perguntas que surjam na sequência fossem feitas em caráter particular, tá bom? Para a gente não atrapalhar o nosso cronograma de atividades. Agradeço a todas as perguntas, aos esclarecimentos feitos em cima das perguntas. Tá? Nesse momento, gostaria de convidar a senhora Juliana Bertelli, tá? Coordenadora técnica da CESA Capoal, para realizar a entrega de uma lembrança à doutora Carla Renata Aparecida Vieira Estela e ao doutor Yuri Ponte Portela. Antes de partirmos para o nosso coffee break, gostaria também de registrar a presença do vereador Wagner Alves. Vereador, obrigado pela presença do senhor aqui no nosso evento. Informamos que faremos uma pequena pausa de 15 minutos
para o nosso coffee break. Esse momento é pensado especialmente para proporcionar a todos um tempo de descanso, confraternização e renovação de energias. Além de ser uma excelente oportunidade para apreciar um café e um lanche. A pausa favorece a integração entre os participantes, o fortalecimento de conexões e a troca de experiências, que são tão valiosas quanto o conteúdo apresentado no nosso evento. Aproveite esse momento também para colaborar com a Cesa Capoava, se cadastrando no aplicativo da Nota Fiscal Paulista. Essa contribuição é muito valiosa para a entidade, pois você não precisa investir nenhum real sequer. A entidade recebe incentivos do governo federal e recebe o recurso do seu ICMS. Temos uma equipe dedicada a te explicar essa dinâmica e auxiliar com esse cadastro. Busque o time da Cesa Capoava. Contamos com a participação de todos para que possamos retornar pontualmente e dar continuidade à nossa programação com a mesma energia e entusiasmo. Muito obrigado.